Oi, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma live e hoje a live de hoje é sobre asas, quer dizer, não é só de hoje, tá? A gente vai ficar um tempinho aí com essa live, porque a gente vai falar do tipo e o tipo e as suas asas. E aí a gente também vai ter os convidados. E os convidados que vão nos ajudar e dando uma demonstração de como funciona isso. Entrou o Gui, Bianquinha, que é a nossa convidada, o Roger, oi Rogério, a Rosimara, minha querida amiga, que é nossa convidada hoje aqui para a live das asas. Patrícia, então assim, é um assunto bem importante, às vezes no Enneagrama eu vejo que às vezes as pessoas não dão muita atenção, sabe, para as asas. E eu acho uma pena, porque as asas são habilidades que a gente pode usar do perfil do lado, sabe, dos nossos vizinhos. E aí isso daria, imagina você só com uma asa. Você fica meio capenga. Então é legal você trabalhar com o equilíbrio das duas asas. E o que a gente chama de asas, na verdade, são pontos. Eu deixei até o meu tapete aqui, que a Ginger me deu, os pontos que aparecem em cada lado dos vértices do triângulo. Quais são os vértices do triângulo? O 3, o 6 e o 9. Esses são os vértices do triângulo. Então, asas são esses pontos que são variações das personalidades nucleares, chamadas de asas. Essas personalidades nucleares, que são esses traços 3, 6 e 9, a gente está falando, então, desses pontos que representam essas personalidades nucleares. Por exemplo, no 3 a questão da imagem, no 6 a questão do medo e no 9 a questão da raiva. Eles são os centros dos centros de inteligência. Então o 9 é o centro do centro físico, o 6 o centro do centro mental e o 3 o centro do centro da imagem, da identidade, que busca reconhecimento. Então, a função das asas é equilibrar o comportamento básico do tipo, né? Como se a gente não ficasse naquele tipo puro, sabe? Todos os tipos estão conectados a um desses pontos nucleares, né? Então, a gente vai trabalhar então com essa ideia, com as asas. Outra coisa, antes de chamar os convidados, que eu queria falar sobre as asas, então assim, algumas explicações importantes. As asas de 3, quais são as asas de 3? São os vizinhos, tá? 2 e 4. Compartilham uma preocupação com a imagem e vivem também variações da questão, o que eu estou sentindo? Cada um da sua maneira, tá? As asas de 6, centro mental, são 5 e 7 e compartilham um medo, né? Aliás, não é um medo, é uma paranoia subjacente e também hábitos emocionais de medo. Então, assim, algo pode acontecer, né? Cada um vai atuar de uma maneira com esse algo vai acontecer. Eu estou com medo. Mas são essas variações do 6. E as asas de 9, que são 8 e 1, compartilham uma predisposição básica para o sono do esquecimento de si mesmo, que é o esquecimento das prioridades pessoais, bem como uma predisposição para a raiva. Então, mas o 8 esquece de si? Lógico, ele vai lá, cuida do outro, alavanca o outro, desafia o outro. E muitas vezes ele está esquecendo dele mesmo, ele está carregando o mundo nas costas e não está vendo que as costas estão doendo, está pesado o mundo. E aí um também
tem a mesma questão de esquecer de si, porque está muito ligado às regras, às normas, às leis, esquece que é uma pessoa, um ser humano, que é imperfeito também. Então, assim, o 9 é o esquecimento de si completo, né? Então, assim, apenas os tipos do triângulo, 3, 6 e 9, que representam essa versão externalizada e internalizada. A energia vai para fora e vai para dentro dessas preocupações nucleares, que são imagem, 3, medo, 6 e raiva, 9. As demais asas são representações daquela representação nuclear, ou externalizada ou internalizada. Como diz a Helen Palmer, que foi minha mestre, que eu amo de paixão, isso tem influência e dá um colorido àquele tipo de personalidade. É muito interessante o jeito que ela coloca isso. O tipo 7, por exemplo, ele tem uma asa 8 e uma asa 6. O 7 já é uma versão externalizada do medo, a energia dele já vai para fora, para buscar opções prazerosas, para fugir daquela limitação, daquilo que causa medo e dor. Ou seja, usa a fuga como uma forma de mostrar que não tem medo. Na asa 8, ele é influenciado pela versão externalizada do 8, de mostrar com agressividade que não tem medo. Já na asa 6, o tipo 7, usa a versão tanto externalizada como internalizada, já que o 6 é assim, energia para fora e para dentro, podendo se tornar então dissimulado, por exemplo, na versão externalizada do 6, ou paranoico, na versão internalizada do 6. E é legal vocês observarem isso em vocês. O tipo 9 tende a não expressar a raiva diretamente, sim passivamente. Na asa 8, ele passa a adotar uma raiva brusca e teimosa, ou seja, de forma direta, versão externalizada, reforçada pelo 8. Se for para a asa 1, ele começa a ser crítico, com detalhes insignificantes na asa 1, ou seja, faz isso de forma indireta, que é a versão internalizada, reforçada pelo 1. Entende? Então, é muito rico esse trabalho que a gente tem com asas, né? Inclusive, no nosso curso, a gente trabalha as asas vivencialmente, para as pessoas entenderem isso. Já o tipo 4, que não é um ponto nuclear, né? Que o nuclear são 3, 6 e 9, mas tem como característica expressar sentimentos de forma dramatizada. Ao se inclinar para a asa 5, adota então uma postura depressiva internalizada. 4 com a asa 5, uma postura mais depressiva internalizada. Ao se inclinar para a asa 3, faz um esforço mais hiperativo de colocar em xeque a melancolia. Não, eu tenho que me mostrar para o mundo, não vou ficar nesse saudosismo. Ou seja, um 4, asa 5, seria uma espécie mais reservada de 4, e um 4, asa 3, seria um 4 mais brilhante e dramático, né? Enfim, as asas nos dão características diferentes, tornam a personalidade inconfundível, o tal colorido citado pela Helen Palmer. Segundo essa autora, né, não há duas pessoas pertencentes ao mesmo tipo que sejam idênticas, embora compartilhem as mesmas preocupações e interesses, né? Todos 6 têm medo, mas o 6 com asa 5 tem uma postura com relação ao medo, e o 6 com asa 7 outra postura, tá? Cada tipo é influenciado pelas duas asas, cada tipo de personalidade, embora o colorido de uma das asas predomine na personalidade e a outra asa exista como potencial. Por isso que quando a gente trabalha com as asas no diagrama, a gente vai ver qual que predomina e vai entender por que essa pessoa às vezes não está usando a outra asa.
Então eu sou um 8 e eu tenho, sei lá, eu uso predominantemente a asa 7 e não uso a 9. Por quê? Porque eu tenho uma questão com a asa 9, eu não gosto das pessoas da asa do tipo 9. Meu pai era um tipo 9 e eu achei que ele não se posicionou durante a vida. Sei lá, vou ter um crítico interno que vai colocar algumas questões que me impeçam de usar aquele potencial daquela asa. Então, no nosso trabalho, que é bastante vivencial no 4 Caminhos, a gente vai fazer isso, a gente vai lá resgatar esse potencial. Peraí, não, você precisa dessa asa para você se equilibrar. Tá? O Hans Hudson, que é outro professor que eu gosto muito, ele acredita que as pessoas também têm uma asa predominante, eu concordo, basicamente eu concordo com os dois, né? Apesar de tramitar entre as duas, né? O Gui está colocando, oi Gui, nosso professor querido de Maringá, está colocando que trabalhar equilíbrio das minhas asas foi uma virada de chave na minha caminhada, exatamente. É muito importante, né? Porque aí você consegue usar aquele potencial que está adormecido, e em geral está adormecido. Porque aí tem que entender, como eu digo, né? Ou está no crítico, que nem o Hans diz, ou está no crítico interno ou está no rebelde interno, não está usando esse potencial. Esses autores fazem uma alusão a tons coloridos, por exemplo, o Rizzo e o Hudson, que eu gosto muito dessa percepção deles. Ele diz que eles dizem como se fosse contraste, sabe? O tipo 6 é verde, o 7 é um verde bandeira, e o 5 é um verde limão. Né? Enfim, temos tons diferentes, o que diversifica bastante as pessoas do mesmo tipo, tendo asas, né, diferentes. Ainda de acordo com o Rizzo e o Hudson, essa maneira de ver os tipos mostra que existe um contínuo no espectro das cores. Não existem reais divisões entre os vários tipos de personalidade, da mesma forma que não existe divisão entre as cores do arco-íris. As diferenças particulares são tão singulares quanto os diferentes tons, e as diversas matizes e as diversas intensidades de cor. Por isso que é tão importante a gente conhecer esse trabalho. É muito difícil dizer por que predominam mais os comportamentos de uma asa do que de outra. Isso tem a ver com a nossa predisposição da leitura da realidade, a adoção de algumas características para nos protegermos, para nos adaptarmos e principalmente tem muito a ver com a nossa evolução e missão nesse mundo. Dizer por que uma asa predomina mais que a outra seria como dizer por que chutamos uma bola com o pé esquerdo e não com o direito, sendo que a gente pode chutar com os dois. Ou por que gostamos mais de salgado do que de doce? Ou por que nos agrada mais a cor azul do que a vermelha? Tem a ver com as nossas percepções, mas obviamente que é muito bom experimentar o doce. Não ficar só no salgado, embora o salgado seja a nossa preferência, por exemplo. Entende? Então é experimentar esse equilíbrio através das duas asas e trabalhar sempre aquilo que te impede de usar esse potencial. Se você não sabe disso, se você não tem consciência do porquê você não usa aquela asa, primeiro que você fica capenga e segundo que você passa a ficar nessa inconsciência sempre. Você não entende, então precisa ter consciência, trabalhar e entender o porquê. Aqui a gente vai tentar até fazer um exercício e tudo mais. Então eu vou chamar aqui a minha amiga Rosimara, tá? Eu sei que a Rosimara entrou, ela é um tipo 8 com asa 7. E aí eu vou pedir para a Rosimara dar um oizinho aí, para eu poder incluí-la na live e vou colocar algumas questões do tipo 8 com asa 7. Quem for do 8 e estiver nessa live, fica
né, atento, presta atenção, tal, para vocês entenderem essa diferença que é gritante e que identifica esse tipo de personalidade diferente daquele tipo puro, ok? Mara, você deu um oizinho aí? Ah, tá. Deixa eu ver, Mara. Deixa eu encontrar a Mara aqui. Mara tá aqui. Ela, tá? Qualquer coisa, a Helena também tá. A gente também pode chamar a Helena. Ai, Oi, meu oi, meu amor. amor. Ai, querida, quanto Tudo tempo, bom? né? Tudo bem, e Aham. você? Você tá bem? Tô. Tô Fez mais tranquila. aniversário, parabéns. Obrigada. Tá mais tranquila agora com a pandemia? Sim, mas aqui quietinha ainda. Uhum, certinho. Cada um tem seu tempo, né? E sem necessidade de sair, né? Como É, os sim, processos é tudo sim, eletrônico, então sim, dá sim. tranquilo. Então tá bom. Obrigada, Mara, por você vir aqui falar do tipo 8 com asa 7. A gente chama o tipo 8 com asa 7 de o independente, porque eles têm uma mente ágil, sabe? Uma visão rápida das possibilidades concretas. Por exemplo, quais as possibilidades concretas que eu tenho para sair desse problema, sabe? É, Uhum. é rapidinho isso. Também são mais carismáticas e com isso eles angariam bastante apoio e adesão aos seus projetos. Pautam-se pela ação, querem deixar sua marca no mundo, conseguem desafiar os outros a superar-se para melhorar a vida de uma maneira concreta. Por exemplo, conseguir mais recursos financeiros, melhorar de vida. Sempre é nesse sentido que ele desafia os outros. Buscam autossuficiência em tudo que fazem, são mais independentes, raramente pedem opinião e só pedem opinião para as pessoas que admiram muito, ou seja, quase ninguém. Mas vamos falar baixo. Eu sou asa 8, asa 7 também, eu sei disso. Mostram-se muito falantes, extrovertidas, autoconfiantes, é muito autoconfiante. São pessoas pragmáticas, práticas, competitivas, que não se preocupam muito em agradar aos outros, nem tolerar o que acreditam ser fraqueza e ineficiência. Não dá, não conseguem. Né? Num nível menos saudável, obviamente, podem se tornar impulsivas, impacientes, e é o que gosta de briga, né? Tende a fugir menos da briga. Se precisar confrontar, por que não? Estamos aí. Tem que esclarecer, né? Tem Pois que é. colocar as cartas na mesa. Tem E que aí, mandar merda pro ventilador para resolver. Então, vamos brigar se precisa, né? exato. É isso que eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse 8 com asa 7, para as pessoas verem a diferença do 8 com asa 9. Então, a questão assim da asa 7 é o meu jeito, né? Na hora que eu conheci o Enneagrama, que estudando isso, que eu descobri que é minha asa 7. Mas é total assim. E hoje eu fiquei pensando, né? Quando é que usa minha asa 7? É o tempo todo. É o Uhum, tempo todo, é no trabalho, é em tudo quanto é lugar, é nas férias, uhum, na leitura, eu compro os livros, vários, que é o que mais me dá prazer ultimamente, é estar lendo, né? Daí você vai lá, pega o livro, só folheia o que te dá prazer. Eu vou uhum, lá, eu abro o livro onde eu quero ler, pronto. Daqui a pouco eu volto a ler, uhum. mas isso aí vai ficando. Isso é Sim, 3, 4, assim, o tempo todo. sim. Então, essa coisa realmente se permite, é o que te dá prazer nas horas vagas. E no trabalho, é uma explosão. Eu chego no escritório, fala com o outro, e aquela coisa que quase nunca termina o assunto, né? Uma coisa já pulou Uhum, outra, que assim, a cabeça não para e tá, e faço um ri aqui, outro ri ali.
Quer Isso. dizer, Um ir para o escritório carismático. não, é uma delícia, é o maior prazer de estar lá Uhum. trabalhando e contando piadinha e brincando e sempre assim descontraído, o tempo todo. Aham. Sim, sim. E você fala, né, de planejar, de angariar, de chamar, é o tempo todo planejando e realmente, só que a gente vai fundo no exagero e concretiza, né? Mas é Sim, sim. o tempo todo esses, Concretiza, é verdade. e assim, não tem tempo, né? Envelhecer a gente acha Uhum. que nunca é que vai acontecer, então sempre há tempo É, de estar planejando e fazendo e concluindo, e sempre nesse sentido. O último que eu tô aqui, que eu resolvi construir, sem dinheiro, né? Mas Deus abençoa, é o que eu falo, e as coisas vão acontecendo. verdade. Já tem o nome Ação, Centro de Ação e Desenvolvimento. Ação, por conta que meu escritório vai ser ali, e desenvolvimento, Certo. porque eu quero facilitar esses cursos, né, Mari? É, sim. Um lugarzinho até com alimentação saudável, meu tapetinho de Uhum. yoga. Então, sempre Uhum. assim, realmente, leva a vida com muita energia, muito carisma, muitos projetos e sempre para deixar um legado, tá? Certo. Ai, É, tem uma. Pode falar. não, daí na hora que eu penso no yoga, né, que é para mim querer usar a asa 9. Ai, como é difícil ficar quietinho. A dificuldade de você mandar os comandos, sabe? Já me Sim. compararam a um sargento. Agora imagina o professor de yoga dando ordem, como se tivesse Vamos lá. um batalhão. Faz a ponte aí. Agora. Não, eu já fiquei fiscalizando com o braço para trás. Daí, general, ai, não. Sabe? Então aquela coisa é difícil, porque é muita coisa, muita falação, é muita. Quem sabe, né? É. Tem uma coisa que é bastante típica do 7 que o 8, asa 7 não aguenta, né? É se sentir limitado, tanto quanto o 7. Né? Quando tentam te limitar, tentam dizer, você não vai poder fazer isso não é para você, coisa que eu falo. Isso para mim é um desafio. Uhum. Daí que se faz acontecer, né? Sim, sim. Não, isso é um desafio. E não é na hora, não. E eu não nem falo nada. Entrou aqui, eu deleto, mas Uhum. prova, né? Prova que vai Sim, acontecer. sim, sim. Não, não tem barreira, né? Não, Pro 8 com asa 7, né? não. É tudo posto naquele que me fortalece. É. E tem uma coisa de sempre desafiar as pessoas para melhorar também, não é só para si, né? Para o outro também, né? O tempo todo. Isso é o que me move. Querer passar um Uhum, aprendizado, sabe? Sempre, o tempo todo uhum, eu estou chamando alguém para vir ler, sabe? Assim, a uhum, vontade é isso. É o uhum. que me dá prazer, é isso. Ensinar para a pessoa ir embora, entendeu? Certo, se Aprender fortalecer. isso, desenvolver, se mostrar um caminho. Uhum, certo. Não é muito de dar, né? De dar o peixe, né? E sim ensinar a pescar, né? Isso. Não, tem que. E tem que ser assim. É, já me perguntaram uma vez num painel isso, mas tem que ser do teu jeito, mais ou menos. Uhum, Tem que certo. ser naquilo que eu acredito, eu tenho que acreditar, aquilo lá que vai dar Sim, certo. Não adianta querer sim. me falar, né, me pede uma Uhum, ajuda, mas para fazer daquele jeitinho. Mas você não está fazendo isso a vida toda? uhum, Já viu que não deu certo, então agora faz do meu jeito. uhum, sim, perfeito. É, você percebe, então, essa dificuldade de usar o potencial da asa 9, né? Que o potencial da asa 9 seria principalmente ter um certo relaxamento, né? A gente vai falar com 8 asa 9 Uhum. que eles têm uma tendência a procrastinar, que é diferente do 8 com asa 7. O 8 com asa 7 não procrastina. Aí tem que fazer, ele vai, e não Não. dormiu à noite, ele vai, no dia seguinte ele está lá, a responsabilidade com Uhum. aquilo que ele se comprometeu. É. É Mas aquela. tem.
aquela Tem um situação. potencial, né? Fala, Mari, desculpa, fala. Mas tem um potencial essa asa 9 para quem tem asa 7. Esse potencial é ter mais tranquilidade, poder relaxar um pouco mais. Fazer Sim, yoga sem ser sargento. sim, e assim, ver que todo mundo tem seu tempo, né? Porque aquela história de estar machucado, a ferida vai cicatrizar no seu tempo certo. Daí eu me pergunto, mas se eu posso dar uns pontos, por que que eu fico esperando cicatrizar sozinho? Que machuque o outro vai cuidar de outro, mas ficar esperando aquela ferida ali, sabe? Agora eu tô tentando, tá? É difícil ainda, mas eu tô tentando, assim, ver que a pessoa tem o tempo dela, calma, calma. Mas ainda, ao invés de eu usar minha asa 9, eu corro pro 5 e me isolo. Ah, então não quer nem ver, entendeu? Você tem que esperar, então. Não é Ah, é, esperar lá escondida. ficar, então tá. Então, para mim não atrapalhar, deixa eu sair. É Sim. difícil, mas o meu sonho de consumo é usar a minha. E também, assim, me faz falta esse equilíbrio de deixar as coisas acontecerem, o tempo da pessoa, né? Eu lembrei que a construção lá que eu estou fazendo, eu não vou lá, porque para mim é tudo muito devagar. Então eu falo, eu não vou, não quero ver. Não quero, só falo que eu tenho que acertar, assim, mas de acompanhar é muito difícil isso. Uhum, sim. É Não, difícil. não dá prazer, né? Não. E para mim tem muitas coisas que são óbvias. E daí, mesmo não entender nada daquilo. Então, daí eu, sabe, eu não entendo por que tem que esperar daquele jeito. Porque, gente, se é assim, por que espera, sabe? Não dá Sim, tempo. Assim, certo, é uma impaciência. certo. Entendi. É sempre isso, né? Às vezes a gente conviveu, né? Você sabe disso, né? Que é o trabalho que a gente faz aí no Quatro Caminhos, terceiro módulo. Aham. A gente conviveu com pessoas que tinham esse tipo de personalidade. E aí aquilo às vezes nos incomodava. E aí passa a nos incomodar a vida inteira, né? O Então, é tipo. trabalhar um pouco. As Aham. pessoas do nove, às vezes, um 9, pai, sim, uma mãe, sim. um irmão, alguém, sabe, assim, que tinha Aham. esse... e que nos incomodou, né, de alguma forma. Eu olhar para aquilo e não conseguir entender por que as pessoas não vão, não resolvem, não fazem as coisas, eu queria que elas fizessem no meu tempo e elas não faziam. Então, isso faz eu bloquear essa asa. Então, é como se eu tivesse sempre que buscar, né? Qual é o crítico interno que me impede de usar mais essa asa? Porque o meu crítico vai dizer assim, não, as pessoas têm que fazer, nós, né, que somos 8 com asa 7, a gente tem que fazer, tem que ir lá, realizar, e ponto. E aí eu entro nesse padrão e eu olho tudo que é oposto a isso com inadequação, não quero isso para mim. Entende? Então eu tenho que Aham. trabalhar esse crítico interno com relação a essa asa que eu não uso, que pode ser um grande potencial para mim. Sim, principalmente se eu quiser trabalhar com yoga, que eu falei que vou envelhecer no meu tapetinho. Agora você imagina. Tá. Assim, o que eu mais assim que eu tô vendo que abriu, eu percebi assim que eu usei a asa 9, a questão de estar evitando, principalmente na questão de política, esquerda e direita, não. Tem que unir. Para ter paz, a gente tem que unir. Então, eu estou trabalhando bastante Isso, isso, entendeu? perfeito, perfeito. Sabe, tem que Aí ter asa união, é 9. o amor, é a harmonia. E como está sendo legal isso, sabe? Eu não preciso fazer nada. Tem que deixar acontecer e a união. Não quero. Tanto que eu não estou mais conseguindo assim, ficar em grupo onde que é radical, que tem briga, que tem que ficar dando opinião, tem que opinar. Não, decidem. Ai, que alívio que está sendo. Eu percebi, Certo. graças a Deus. Então, estou tentando fazer. É o que eu estou, assim, acho que sendo.
a novidade na minha vida. E tem tudo a ver com Uhum. 9, né? Tem tudo a ver com 9. Alguém perguntou aqui uma pergunta para você. Eu sinto pelo 8 que ele até pede opinião, mas é só para validar a ideia que ele teve. Se a opinião for contrária àquela que ele pensou, dificilmente aceita. É isso mesmo? Ah, a gente pede opinião para, na realidade, é para assim, testar o outro já, para saber, tipo, você Isso pergunta, você mesmo. acha que concorda com isso aqui e tal? Daí a pessoa fala, daí você já dá aquele ensinamento, aquele sermão partindo do que ela falou, né? É. Você já sabe tudo, já tem, você só pede para saber como que é que ela vê aquilo, para daí você poder acrescentar, Uhum. mas já com aquele Sim, direcionamento. isso mesmo. E alguém perguntou se você trabalha o otimismo como 7. Sim, né, Márcia? Muito. Sempre, sempre, sempre. Talvez não o otimismo para fugir de problema nem nada, mas é para mostrar que eu sou forte, vai dar certo, tá, né? Vai, mas eu percebo que é para não fraquejar, né? Então Uhum, aquele otimismo passando para o outro, não, vai uhum, dar tudo certo, tá, mas acho que no sentido de você consegue, você é capaz, isso é muito pouco, você consegue muito mais que isso, uhum, acredite, Deus abençoa, é assim. uhum. Também eu acho que tem uma coisa aí que talvez não seja só asa 7, mas que também tem a ver com otimismo, mas uma coisa que o 8 tem muito é a questão da verdade da fé. É como ele entendesse que a fé, que existe uma força maior, ele sabe, Sim, e ele não precisa uhum, acreditar, ele sabe. Então, ele está dentro daquela fé que ele tem, que as coisas sim, vão dar certo porque ele sabe que vai dar certo, sim. Não, né? isso aí Uhum. é o que direciona a minha vida em tudo. Isso aí não tem dúvida. É Uhum. tudo, é Deus que permite Sim, acontecer. E eu vejo isso, esse agir, né? aham, sim, sim, Seu, sim. E a Helena concorda com isso? Helena, você está aí falando que para passar confiança para quem está no entorno também, essa coisa de dizer, de dar sua opinião, ou pedir opinião, né? Ou de mostrar confiança, sempre também para quem está no entorno. É muito preocupado, né, com quem está à volta, né? sim. É o tipo 8 quase a É 7, sempre algo né? concreto, né? É sempre algo Sim, concreto, alguma verdade. coisa que já está acontecendo, que já está ali. Não é nada assim para como que fala assim, para enganar, sabe, assim, para iludir É, nada. Realmente é sim, algo que está acontecendo que seja, né? certo, entendi. Mas agora eu falei de enganar, eu lembro que assim, não é enganar no sentido de enganar, mas eu me vejo muito com asa 7 em algumas situações assim que eu falo, você é muito cara de pau. Sabe, assim, no sentido de, no trabalho, por exemplo, você chegar. Eu me formei com 35, então tinha molecadinha, tudo ali Uhum, buscando lugar ao sim, sol. sim, Eu estava lá, eu ia nos cartórios, pegava os processos, não entendia nada do despacho de juiz. Eu chamava alguém, certo, gente, me explica o que o juiz está querendo aqui. Então, sabe, assim, sim, muito tranquilo, sem preocupação nenhuma. E eu vejo muito o Sete fazendo isso, então, assim, né, em brincadeira tal, e consegue tudo. E um pouco brincando ali, né? dissimulado, né? Isso. Né, uma vez numa audiência, audiência daí tudo eletrônico, né? Então estava com o computador e não conseguia acompanhar, não estava ali o texto que eu tinha que estar acompanhando. Daí eu só falei, tá aqui um aviso, cabo desconectado. E o juiz, não está conseguindo, doutor? E eu de vestido não vou entrar debaixo da mesa para ver esses cabos. Numa audiência, né? Isso é coisa de sete, gente. É Total, essa verdade, brincadeira ali, né? brincada, quando a gente E é brinca, né? assim, isso é o tempo todo. Assim, Uhum, divertir. O formalismo do advogado não existe comigo. Não certo, tem. legal, Muito legal. Eu acho que é por conta dessa asa. certo.
Mara, obrigada, viu, por você participar de novo aqui comigo. A Mara que é quase uma mestre em Eneagrama, já devia Ah, dar aula e sei, tudo mais, que nem o sei. Gui, mas, mas obrigada mesmo, Uma viu? É delícia, sempre Mari. muito Quantas vezes rica. precisar. Tá bom, Beijo, obrigada, meu viu? Vou amor. chamar o Fica com 8 com Deus. asa 9 aqui. Beijo, Tá linda. bom? Tchau. Então, pessoal, vou chamar aqui o nosso oitinho com asa 9, e aí a gente chama esse 8 com asa 9 de urso. Deixa eu só pedir para a Bianca assinar aqui, para ficar mais fácil de eu chamá-la. Por que que a gente chama, né, o asa... Deixa eu achar a Bianca aqui no meio aqui do pessoal. Bianca está aqui, eu vou adicionar ela. Peraí, gente, rapidinho aqui que eu não estou conseguindo conectar a Bianca. Vou pedir para ela entrar, para ela participar aí, porque a Helena é 8 com asa 7, né? Então eu não sei se tem mais algum 8 com asa 9, se tiver e puder falar aí, eu agradeço, tá? Tá aqui, Bianca. Bianca, transmitir ao vivo, aguardando a Bianca. Então, a Bianca vai nos falar do 8 com asa 9. A grande diferença é que os dois têm a mesma força, autoconfiança, determinação, mas usam isso, né, o 8 com asa 9 usa isso com mais equilíbrio e até um certo relaxamento. E aí que a gente chama isso de... Não está entrando? Peraí, deixa eu pedir para a Bianca entrar aqui, transmitir ao vivo com Bianca. Vamos ver se entra, tá? Vamos ver se... Uhum. Eu tirei a Rosemara já saiu. Não está conseguindo, não aparece nada? Bom, de qualquer forma, Bianca, minha filha, está aqui do meu lado, não está conseguindo participar. Estranho, deixa eu chamar de outro jeito, ver se agora dá certo. Agora foi, então tá. Bianca entrou aí, a minha fofa, querida. Então, assim, eu estava falando, Bi, que o tipo 8 casa 9 tem essa mesma autoconfiança, só que tem um certo relaxamento, tem mais equilíbrio, né, nessa coisa da força, do domínio, do controle, mas tem um certo relaxamento que lembra um pouco uma procrastinação do 9. Mas, ao mesmo tempo, eles são menos agressivos, não é qualquer coisa que perturba. Por exemplo, é isso que a Mara falou, lá na Obras, ela não vai porque ela deve achar as pessoas, sei lá, lentas, algo assim. Então, ela nem vai lá porque isso a perturba. O tipo 8 casa 9 é menos perturbável com essas coisas. Eles são menos obsessivos com esse controle, né? São mais carinhosos, são mais voltados para a família. Poder e liderança, eles têm pelo desejo de proteção, não para ter domínio. Sempre a questão do domínio está descartada aqui no 8 casa 9, tá? Sempre a gente pode contar com eles. Eles querem ser independentes da sua maneira, eles não têm esse domínio nas situações, como eu disse. Tem uma capacidade de confortar e tranquilizar, que aumenta a sua capacidade de liderança. Eles são líderes bem cotados por isso, e são mais de agir nos bastidores e buscam discrição e tranquilidade, né? São estrategistas. O 8 com asa 9 é muito estrategista, mais do que o 8 com asa 7, e são bastante observadores. Às vezes, né, como toda asa, são teimosos, impassíveis e veladamente ameaçadores.
E também, às vezes, eles perdem a cabeça e a explosão é repentina e violenta, mas passa rápido. E aí, se você puder falar para a gente aí sobre a sua personalidade 8 com asa 9. Eu acho que dá uma boa resumida, assim, o que você falou, né? Eu acho que o 8 asa 9 ele é muito menos explosivo, assim, em relação ao ambiente, com as pessoas. Então, eu acho que eu prezo um pouco mais por isso. Não me incomodo se a pessoa está num tempo diferente do meu, isso não é uma coisa que vá me pilhar e vá me incomodar, mas me faz muito um querer, que é o que você falou, tá sempre numa parte mais background da coisa. Então, tem algum trabalho para fazer alguma coisa, não vou querer colocar minha cara lá, tapa, e mostrar que fui eu, nem nada, e fazer o negócio acontecer, mas no fundo eu gosto de estar com o olho sempre em supervisão de tudo que aconteceu, assim, gosto de, não é o controle de vai passar por mim e tal, não, mas eu sei de tudo que está acontecendo no meu tempo ali, sem precisar passar por cima de ninguém e tal. Acho que a procrastinação vem muito forte, especialmente a gente estava conversando um pouquinho antes, né? De ser uma forma de jogar tudo para a última hora, né? Então, é um assunto, por exemplo, alguma coisa que eu domino já, e aí eu jogo para a última hora, porque no final eu vou dar conta mesmo, e aí eu vou jogando para a última hora. E aí e até um certo estímulo para a própria personalidade de tipo, ó, eu aguento o mundo mesmo, né? Eu vou jogar para a última hora, eu vou fazer acontecer no final de contas, mas acaba, né, sendo muito negativo, porque você acaba deixando de planejar, que é uma das qualidades grandes de um 8 asa 7. Você deixa de colocar esse planejamento no papel e ver a coisa acontecer. Você faz muito porque você só está fazendo, né? Você perde essas qualidades que o mental traz, né? Então, mas eu sinto isso, eu sinto que assim, os embates são menores, mas a procrastinação vem bem forte, especialmente quando são assuntos já de domínio, né? Também o 8 com asa 9 guarda mais a raiva. Então, ao guardar a raiva, ele também tem essa explosão mais repentina e violenta do que o 8 com asa 7, que está sempre soltando uma piadinha sarcástica, está sempre jogando na cara do outro aquilo que deixou ele com raiva. Né? E o 8 com asa 9 guarda mais. Fica pensando como vai falar, fica ruminando mais aquilo. Né? Você percebe isso em você? Sim, com certeza. Até por ser um movimento de eu vou guardando, guardando, e aquilo tá dentro de mim. E aí o que eu vejo de grande diferença é que aí a pessoa fala um azinho torto, parece que vem uma descarga assim para cima da pessoa, sendo que eu podia ter já me posicionado antes e não ter precisado ter acumular toda essa raiva, né, que vai ficando e ficando por conta dessa mediação, né? Então, às vezes essa falta de posicionamento para não criar esse embate, especialmente nesses ambientes sociais, tal, especialmente por mim, né? Acaba que vai acumulando. E aí a demanda fica só no corpo, né? Tanto que, como um perfil físico, assim, o que me ajuda muito é fazer alguma atividade física que eu consiga descarregar essa energia que fica no corpo, né? Perfeito, perfeito. Outra coisa que a gente percebe também e exatamente isso, o 8 com asa 9, ele precisa do exercício mais concreto, e o 8 com asa 7 precisa da yoga, da meditação, entende? Tem uma diferença até para trabalhar essas habilidades. Sim, com certeza. Uma coisa que eu percebo bem fortemente no 8 com asa 9 é que ele precisa ser mais autoconfiante, como é o 8 com asa 7, que é até autoconfiante demais. Sim, Faz com certeza. sentido?
Com certeza, com certeza. Uma das grandes dificuldades para mim, em certos momentos, é poder me expressar de uma forma mais assertiva, que vá valorizar aquilo que eu acredito, né? E não simplesmente fazer o bastidor da coisa e fazer a coisa acontecer. Tudo bem, a coisa vai acontecer, mas deixei de lado um posicionamento mais assertivo que eu precisava ter colocado, né? E aí você acaba se colocando de lado Perfeito, em alguns momentos, né? perfeito. Uhum. Ok. Eu vou propor agora, Bi, que você, a Mara e todos os 8 que estiverem aqui na live, e também quem quiser fazer o exercício seria bom, porque lembrando que a gente tem um pouco de cada tipo, né? Então eu vou propor um exercício para as pessoas sentirem um pouco essa diferença das asas, tá? E eu vou pedir para você ficar por aí até para falar depois. E a Mara também, a Helena e tal. É, a gente tem, a Helena falou, que a gente pode ter coisas das duas asas, a gente tem. Só que Sim. uma predomina, por exemplo, a questão de eu ficar mais nos bastidores, eu que sou 8 com asa 7, para mim é muito difícil. Eu não consigo ficar nos bastidores, eu quero já falar, se eu vejo alguma coisa incoerente. O 8 com asa 9 vai esperar. Entende? Então a gente tem, é muito importante a gente entender que a gente tem sim comportamentos de ambas as asas, mas uma predomina porque são características que se eu estou usando aqui numa asa, eu não estou usando na outra, o potencial da outra, E tá? acho que Então até o se que eu... você comentou de ser um pouco mais estrategista, talvez um pouco Uhum, nesse sentido, o 8 asa 9, de, por uhum, exemplo, eu não vou criar esse embate, né? Mas eu quero deixar uhum. a coisa do meu jeito. Então, eu nos Sim, bastidores sim, vou manipular, em boas palavras, mas vou fazer com que aquilo saia de uma forma que me agrade, sem com que eu crie um embate. Então, eu me torno um pouco sim. mais estrategista. Uhum, isso. O 8 com asa 7 é mais protagonista, mais briguento, tá? É aquele que confronta mais. É uma grande diferença isso, gente. Mais autoconfiante também. O 8 com asa 9, ele é mais resiliente, vamos dizer assim. Ele vai, ele tá ali, aquele negócio ele não tá gostando, mas ele não confronta, né? E ele espera o momento certo, e às vezes o momento certo até passa, ele não conseguiu se expressar, De fato. tá? Então, essa é a grande diferença, né? Você concorda, Bi? Você que tem asa 9 forte? Sim, sim, super concordo. Acho que, na verdade, é, essa falta de confiança no próprio, na própria assertividade, você acaba deixando passar algumas situações que depois você fica frustrado, né? É E aí vem aquela verdade. cobrança de, meu, você aí, ó, de novo, você fez errado de Uhum, novo, viu, você sim, precisa melhorar. E às vezes, assim, meu, é uma simples palavra de, ó, gente, não sim, gostei, assim era melhor, sim, assim assado, talvez sim, tivesse resolvido o problema. exatamente. E ele rumina mais, sabe, as coisas, né? Fica totalmente no físico, né? Exatamente. Então vamos lá. Eu vou pedir então para vocês, pedir para a gente fazer um exercício aqui, né? Então eu vou pedir para vocês sentarem, colocarem os pés no chão, aí onde vocês estiverem, né? É, e a Fê falou que acha que a asa dela mais forte é a 9. Eu acho que sim, Fê, porque você fica ruminando as coisas e às vezes não coloca ela. O 8 com asa 7 é mais briguento, é aquele que não segura, sabe, a palavra, tem que falar, tem que se expressar. Ele remói do mesmo jeito, mas ele não consegue ficar 5 minutos sem se posicionar, se ele não concorda com alguma coisa, tá? E se ele tem que engolir aquilo, faz muito mal para ele. Uhum.
Então vamos lá, vou pedir para vocês colocarem os pés no chão e fecharem os olhos, por favor. Fecharem os olhos e inspirarem profundamente algumas vezes. Inspirarem pelo nariz e expirarem também pelo nariz. Sentindo essa respiração inicialmente, a respiração como nosso maior meio de vida. Vou pedir para vocês sentirem uma energia que vem da terra, que vai subindo por todo o corpo, ultrapassando a cabeça e ligando você até o céu, como se fosse um eixo que passa por você desde a terra até o céu. E você inspirasse, expirasse por esse eixo. A gente nem tanto ao céu, nem tanto à terra, gente. A gente precisa de equilíbrio. Peço que vocês sintam toda a respiração e abrindo o peito, como se vocês pudessem perceber as coisas à frente de vocês, as coisas que vocês precisam fazer ou têm como objetivos, sem esquecer de sentir as suas costas e lembrar do que fez vocês chegarem até aqui, dessa empreitada na vida, dessa jornada dos ancestrais, dos seus pais que te criaram, te fizeram chegar até aqui. Os pais sempre serão honrados. E é como se você sentisse toda essa energia se expandindo para os seus braços. E aí eu vou pedir para vocês sentirem agora, né, a asa, né, a asa direita, né, ou seja, o braço direito, como se vocês colocassem toda a energia no braço direito para sentir a asa do 7. 8 sentindo a asa 7. E sentindo essa vontade de estar no mundo, essa vontade de fazer as coisas acontecerem com energia, com essa mente ágil que está o tempo todo planejando alguma coisa nova, essa autoconfiança de se colocar na frente dos seus propósitos. Então, sentisse essa asa. E que ela viesse na cabeça de vocês uma palavra, 2 ou 3, para expressar essa asa. Quais são as palavras que vêm dentro de vocês, que expressam essa energia? E aí eu vou pedir para vocês sentirem, como se vocês anotassem mentalmente essas palavras, e vou pedir para vocês sentirem a outra asa, que é do seu lado esquerdo. Né? Eu peço que vocês sintam a asa 9, que é uma asa que traz um certo equilíbrio, tem uma autoconfiança, mas uma autoconfiança relaxada. Eu sei quem eu sou. É uma autoconfiança que faz essa pessoa ser menos agressiva, que não faz ela ficar tão obsessiva com detalhes, com controle, com domínio. Essa energia que traz uma capacidade de tranquilizar. E aí eu peço que vocês pensem uma, 2 ou 3 palavras que expressem essa asa. Eu peço que vocês, nesse momento, voltem para cá
E vou pedir para a Bianca falar o que veio para ela, e vou pedir para vocês falarem aí também, escreverem no chat os comentários, quiserem falar as palavras que vieram, enfim. O que veio, Bianca, para você? Para mim, quando eu entro em contato assim, com essa energia da Asa 7, se eu pudesse exemplificar numa frase, seria ser protagonista da minha história. Então, eu acho que é como se eu me sentisse, de fato, tomando as rédeas, assim, num palco daquilo que eu quero conquistar, né? E do 9 eu sinto raízes. Eu acho que eu me fixo bem no chão e sei de onde que eu vim e aonde eu estou. Então, é como se eu estivesse enraizada na terra, assim, eu consigo me sentir presente. Muito bom. A Helena colocou na asa 7 realização, vê uma força, né, de realização, né, impressionante. E a asa 9, leveza, né? Não sei se mais alguém colocou alguma coisa, Mara, Rosimara, se você sentiu alguma coisa dessas duas asas. É assim, é sempre importante fazer esse exercício, sabe? Menos é mais, e no 9, por favor. Ah, o 9 pedir, é isso? Não entendi, Mara. Menos é mais e no 9, por favor. No 9, uma coisa de gentileza e no 7, uma coisa de... vamos lá, Nasa Patrícia, Nasa 7 veio determinação, coragem, muita energia. Nasa 9 veio paz e tranquilidade, senti o meu mental relaxado, perfeito, perfeito. Suavidade na verdade, exatamente isso. Então, qual é a ideia agora, né? É que vocês viram, por exemplo, pegar o exemplo aqui da Bianca, da Patrícia e tal, né? Então, na Bianca, protagonista e raízes. Eu sou protagonista da minha história, mas eu tenho raízes. Se eu juntar essas duas asas, eu passo a ter uma coisa muito de consagração disso dentro do meu eu. Entende? Que nem a Patrícia, a Patrícia, né? Desculpa. Se juntar determinação, coragem, né, com paz e tranquilidade, você tem uma consagração dessas habilidades dentro de você. E isso te dá, assim, muito mais paz, muito mais discernimento, muito mais, porque assim, gente, o que nos salva é sempre a consciência, ter consciência. Não é ser isto ou ser aquilo, ser mais isso ou mais aquilo. É ter consciência para poder usar de uma forma mais equilibrada todas essas coisas que estão aí, como potenciais, como habilidades que a gente pode usar no dia a dia. Entende? Então, esse é o nosso trabalho, né? E é isso que a gente vai ensinando vocês a fazerem. Na semana que vem a gente não tem live por conta do feriado, na próxima semana é live do tipo 9, e todas as lives a gente vai fazer um exercício desse tipo, tá? Para que vocês possam entender a importância de integrar essas duas forças que estão dentro da gente, né? E que a gente só consagra para que isso entre no nosso eu e esteja mais disponível na nossa consciência. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa live, e a gente vai continuar, né, não lembro que dia que é, mas não na semana que vem, na outra segunda-feira, com o tipo 9. Tá bom? Se der tempo, a gente vai fazendo os outros tipos, a gente vai como dar andamento. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar bastante cada tipo e trazer essa consciência, isso que a gente se propôs aqui. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Bi. Obrigada, Helena. Obrigada, Obrigada. Mara. Beijo.